Fala galera, vamos começar mais uma aula da nossa disciplina Redes Computadores. Na nossa aula dessa semana vamos falar sobre segurança. Quando a gente fala de segurança em redes de computadores, não quer dizer que a gente vai ter uma rede 100% segura. É muito difícil a gente vai ter dentro de uma empresa uma rede 100% segura, tá? Por quê? Porque a gente tem usuários que acessam a internet, a gente tem serviços que são acessados de fora, então isso faz com que uma rede não seja 100% segura, né? Então não existe uma rede 100% segura. O que a gente tem são equipamentos e procedimentos que fazem com que a gente minimize os riscos, tá? Então um dos primeiros equipamentos que a gente vai falar aqui é do firewall, né? Ele é um equipamento que ele tem uma série de componentes, né, que vão restringir o acesso da rede protegida, né, que a gente chama de LAN, à internet, e vai restringir o acesso da internet para essa rede, tá? Então ele vai fazer esse controle do que o usuário vai acessar, né, e o que as outras pessoas de fora da sua instituição vão conseguir acessar dentro da instituição. Então esse é o papel do firewall. Né? Então o firewall aqui serve para múltiplos propósitos: restringir a entrada de tráfego em um ponto único e controlado, impedir que os atacantes consigam chegar aos seus equipamentos internos, e também faz a restrição da saída de tráfego, né, para que o usuário da sua rede interna não consiga acessar qualquer coisa, né? Então, quando a gente faz uma restrição de sites que os usuários vão acessar, de qual tipo de download que ele vai poder fazer, a gente utiliza o firewall para esse propósito. Então, como que o firewall faz isso, né? Ele utiliza de uma tecnologia que a gente chama de filtros de pacotes, né? Então a gente já aprendeu que na rede de computadores, na internet, né, a gente envia e recebe pacotes. Então o que o firewall vai fazer? Ele vai fazer uma análise desses pacotes, né? Então geralmente o firewall, né, os melhores firewalls, eles trabalham na camada 7, né, que é a camada do usuário, a camada de aplicação. Então esse firewall ele vai fazer uma verificação dessa aplicação, desse pacote que a aplicação gerou, né, e vai verificar se tiver alguma coisa que impeça, né, que atrapalhe a segurança da rede, ele não permite que esse pacote entre na rede, ou ele não permite que esse pacote saia da rede, tá? Então o firewall ele é um equipamento muito importante para a rede de computadores. Ele é um equipamento que a gente chama de equipamento de borda, porque ele fica na porta da rede, né? E aí ele impede que pacotes entram ou saem da rede. Então, nada entra ou sai se não passar pelo firewall. E aí, geralmente, junto com o firewall, a gente tem servidores proxy. Né? O que é um servidor proxy? Servidor proxy é um equipamento que vai fazer o controle dos acessos à internet. Então vamos supor que eu não quero que os usuários da minha rede acessem sites pornográficos, por exemplo, né? Então eu crio uma regra no proxy onde eu categorizo os sites, né? Então eu tenho várias categorias e aí eu impeço que aquele usuário da minha rede interna utilize aquele tipo de acesso, né? Então eu não quero, por exemplo, que os meus usuários eles durante um período de tempo eles acessem as redes sociais, né? Eles vão poder acessar a rede social somente no horário de almoço, de
meio-dia a 1 hora, por exemplo. Então, eu consigo controlar isso através dos servidores proxy, né? Existem uns outros tipos de servidor proxy na internet que são utilizados por atacantes para dificultar, né, que os IPs deles sejam descobertos. Então, como funciona isso? Os atacantes, eles acessam um servidor proxy disponível na internet, que geralmente são servidores clandestinos, né? E esses servidores geralmente não ficam no Brasil, ficam em países onde que o controle da internet ele é um pouco mais difícil de ser feito, né? Então os atacantes eles vão acessar esse servidor proxy e através desse servidor eles fazem o ataque. Então fica complicado, fica um pouco mais complicado de você descobrir de onde que veio o ataque. Por quê? Porque ele veio, na verdade, de um servidor proxy, né? Você imagina que ele veio daquele ponto, mas quando você vai investigar, você consegue ver que o atacante acessou aquele servidor proxy e através dele, ele fez o ataque. Então, os servidores proxy servem para esses fins também. Então, aqui a gente tem um exemplo de um servidor proxy, tá? O cliente A, ele vai solicitar um acesso através do proxy. O proxy vai verificar esse acesso e vai enviar para o servidor B, né? E o servidor B, quando ele for enviar a resposta, ele não envia diretamente para o cliente. Ele vai enviar para o servidor proxy, que aí sim vai enviar para o cliente, tá? Então ele fica como esse intermediador aí, né? Nos firewalls também, né, a gente tem uma tecnologia que a gente chama de NAT. A gente já viu em aulas anteriores que o IPv4 ele se tornou escasso, né? Então os endereços IPs eles estavam acabando, né? E aí precisava de um recurso para minimizar a utilização desses endereços na internet. A gente sabe que para navegar na internet todo equipamento precisa ter um IP, né? Antigamente, cada equipamento tinha um IP chamado de IP válido. Era o IP que era navegável na internet, né? Mas com a escassez do IP, isso mudou um pouco. E aí construíram o conceito de NAT, onde que as redes LANs elas conseguiam navegar pela internet usando um único IP, né? Então, uma empresa poderia ter várias máquinas navegando na internet utilizando um único IP, que geralmente é o IP do firewall, né? Ou IP do roteador, dependendo de qual equipamento que vai fazer esse papel do NAT aí. Na sua residência, por exemplo, né, o provedor de internet ele vai te entregar um único IP válido na internet, tá? E aí você, né, possui na sua residência, por exemplo, 10 equipamentos. Esses 10 equipamentos conseguem navegar na internet graças a essa tecnologia, ao NAT, né? Se não fosse isso, cada equipamento da sua casa iria ter um IP, né? Um IP válido na internet, tá? E não um IP da LAN. Com a migração para o IPv6, isso será possível. O IPv6 ele não utiliza mais o NAT. Por quê? Porque tem uma quantidade muito maior de IPs disponíveis do que o IPv4. E aí não é necessário mais utilizar o NAT. Agora a gente vai falar um pouco da criptografia, né? A criptografia também é uma tecnologia, né, utilizada para segurança, né? Então tem muito a ver com segurança aí. Criptografia não se sabe muito bem de onde, né, quanto tempo tem que surgiu, mas já durante as guerras, né, quando
os soldados precisavam enviar informações para a base, ou informações um soldado para o outro e tal, eles enviavam essas informações de forma criptografada. Né? O que quer dizer isso? Quer dizer que ia entender aquela mensagem quem criou ela e o destinatário. Então só a origem e o destino deveria saber o que estava escrito ali. Então é uma forma que você tem de esconder uma informação. Né? Então você vai criar uma forma onde a origem e o destino são os únicos que conseguem decifrar o que está escrito. Né? Então a gente tem dois tipos de criptografia. Né? A criptografia simétrica, que a gente vai falar agora, e a criptografia assimétrica. A criptografia simétrica, a gente utiliza uma chave para criptografar os dados e essa mesma chave para decriptografar. Então, o que significa isso? Eu vou utilizar uma chave, né, que vai misturar aqueles dados, que vai criptografar aqueles dados, junto com um algoritmo de criptografia. Né, e aí, quando o destinatário receber aquela mensagem, ele vai utilizar a mesma chave para decifrar o que está escrito. Né? Na criptografia simétrica, a gente tem um problema, que é o quê? Se o atacante, se uma pessoa que intercepta essa informação, ela tiver acesso à chave, ela consegue decriptografar, ela consegue saber o que está escrito ali. Então basta a pessoa ter a chave para ela ter acesso à informação. Né? Então, se eu tenho várias pessoas para mandar mensagem e eu quero mandar uma mensagem diferente para cada uma, eu preciso gerar uma chave para cada pessoa. E eu vou ter que gerenciar essas chaves. Então, isso se torna trabalhoso. E a segurança dessas chaves também é um ponto crítico, porque eu preciso garantir que essa chave não caia em mãos erradas. Né? Então esse é o grande problema da criptografia simétrica. Criptografia assimétrica. Aí, como funciona a criptografia simétrica? Geralmente eu utilizo duas chaves. Eu vou utilizar uma chave pública que todo mundo conhece, e vou utilizar uma chave privada que só eu conheço, certo? Então vamos supor que eu quero mandar uma mensagem para uma outra pessoa, né? Então eu utilizo a minha chave, na verdade eu utilizo a chave pública da pessoa que ela disponibilizou para todo mundo para criptografar a mensagem, tá? E aí, a única pessoa que vai conseguir decifrar essa mensagem é quem tem a chave privada, que é a pessoa que disponibilizou a chave pública. Né? Então, cada pessoa, nesse caso, vai ter uma chave privada que só ela conhece e uma chave pública que todo mundo conhece. Né? Então, eu faço a criptografia com a chave pública daquela pessoa. E aí, quando ela recebe a informação, ela vai utilizar a chave privada dela para decifrar a informação e só ela vai conseguir fazer isso. Tá? Qual que é o problema da criptografia assimétrica? Como eu utilizo duas chaves e aí eu preciso fazer a combinação dessas chaves para fazer a criptografia e a combinação dessas duas chaves para fazer a decriptografia, isso se torna muito pesado. Né? É um cálculo que o computador precisa fazer que se torna difícil. Né? Então, é muito complicado para o computador fazer isso. Né? Então, geralmente, o pessoal utiliza uma tecnologia que mistura as duas, a criptografia simétrica e assimétrica. E aí,
é uma tecnologia que facilita isso aí, tá? A gente tem uma outra função que é chamada algoritmos de hash, né? O algoritmo de hash ele é utilizado para verificar se um arquivo ele foi modificado. Então, como que isso funciona? Eu pego um arquivo e aí eu passo ele por um algoritmo e esse algoritmo vai me gerar um número, um código. Esse código ele tem tamanho fixo, independente do tamanho do arquivo que eu vou passar por esse algoritmo, ele vai me gerar um código, tá? E aí eu disponibilizo esse arquivo, por exemplo, na internet lá para alguém. A pessoa que fizer o download desse arquivo, ele pode verificar se esse arquivo não foi modificado por alguém, né? Então o algoritmo de hash ele serve para isso, para verificar se aquele arquivo ele está íntegro. Porque se alguém pegou esse arquivo e modificou nele um espaço ou uma vírgula ou um ponto, o hash ele não vai ser o mesmo. Qualquer modificação que eu fizer no arquivo, o hash dá um código completamente diferente, tá? Então, essa é a função do hash, verificar a integridade dos arquivos. Como que funciona? Eu tenho aqui uma mensagem, né? E aí eu passo essa mensagem em uma função hash, que é chamada de função hash de uma só via, tá? Por que uma só via? Eu não consigo fazer o inverso. Eu não consigo pegar um código hash e gerar uma mensagem, tá? Então eu só consigo fazer dessa forma, pegar uma mensagem, passar em uma função hash e aí eu gero um valor. Eu não consigo pegar o valor, passar ele na função e gerar o arquivo. Isso é impossível, tá? Então não consigo. E aí ele vai me gerar um valor. Eu disponibilizo o arquivo e o valor gerado. Aí a pessoa que recebeu o arquivo, ele vai fazer da mesma forma. Ele vai pegar esse arquivo, passar em uma função hash, vai gerar esse valor e aí ele vai comparar esse valor gerado com o valor que eu informei. E aí, se os dois valores são iguais, significa que aquele arquivo não foi modificado. Tá? É que você pode confiar naquele arquivo. Então, geralmente, isso vocês vão verificar, vocês podem verificar essa informação quando vocês forem fazer um download de um sistema Linux. Aí vocês vão ver lá, download do sistema Linux, qualquer, né? E aí vocês vão ver o download e logo embaixo o download do hash. Então, geralmente, quando vocês vão fazer o download de um sistema Linux, ele já vem com esse hash para garantir que aquele sistema é verdadeiro, é verídico, tá? É íntegro. Agora a gente vai falar um pouco das redes privadas virtuais, ou chamado de VPN. Virtual Private Network é uma rede privada na internet, né? O que essa VPN faz? Ela possibilita com que uma empresa consiga interligar matriz e filial pela internet, como se as duas estivessem em uma rede única, como se as duas estivessem na mesma LAN, né? O que ele faz? Ele cria um túnel que interliga as duas redes passando pela internet. Isso faz com que a VPN seja segura para os usuários, né? Então, ela pode ser utilizada de várias formas, né? Aqui a gente tem dois exemplos. Eu tenho uma empresa onde eu tenho funcionários que trabalham de casa, que trabalham nas lojas, né, visitando clientes em lojas. E aí esses funcionários eles precisam frequentemente acessar o banco de dados da empresa, né? Então ele precisa verificar descrição de produto, preço de produto, né? E aí eles utilizam da internet para fazer esse acesso.
Mas imagine se quando ele estiver fazendo acesso, alguém interceptar esse acesso dele e, ao invés dele consultar a empresa original, verdadeira, ele consulte um catálogo falso. E aí ele venda esses produtos de uma forma, de um preço muito mais barato do que o da realidade. Né? Isso é muito perigoso. Então, a VPN serve para isso. Antes dele fazer a consulta, ele vai fazer uma conexão na empresa, né? Que essa conexão vai criar um túnel, tá? Criptografado, né? Então quer dizer que se alguém interceptar essa mensagem, ele teoricamente não vai conseguir ler, né? Por quê? Porque está criptografado, né? E geralmente utilizam chaves assimétricas para fazer essa criptografia, né? Então, a partir do momento que ele criou esse túnel, ele já pode enviar e receber informações de forma segura, né? Então, esse é um exemplo. Eu tenho outro exemplo aqui de filiais conectando na matriz, e aí essas filiais elas já têm entre si criado uma VPN, onde elas trocam informações entre si, e aí os funcionários das empresas filiais conseguem acessar os dados da empresa matriz, né? De forma segura também. Tá? Então a VPN ela serve para isso, né? Para interligar empresas ou clientes de forma segura. Bom, era isso a aula de hoje. Eu aguardo vocês para a próxima aula.